Você verá o erro que eles cometeram porque eles acreditavam em linhas retas, porque a igreja estava promovendo a ideia de linhas retas. Eles queriam promover essa cruz. O Deus sobre o qual eles estavam falando não era o verdadeiro Deus do universo, era muito maior que isso. Antes de começar este vídeo, eu quero te avisar que nos próximos minutos, Terence Howard explica alguns aspectos muito importantes que podem mudar radicalmente o nosso futuro, destacando o fato de que todos nós temos vivido em uma enorme mentira. Essas percepções descobrem aspectos ocultos do universo, da nossa realidade e da religião, e podem te perturbar. Portanto, por favor, assista com atenção e retroceda se sentir que não está acompanhando. Se observar atentamente, você provavelmente dirá: "Ah, ali está um quadrado bem no meio. Parece que esse quadrado está claramente presente." No entanto, se mudar o ângulo de visão, olhar de lado de uma perspectiva mais realista, perceberá que não é bem assim. As linhas retas que parecem formar o quadrado são, na verdade, uma ilusão. É outra vez a ilusão dos sentidos, pois não há movimento na linha reta. Terence desafia a ideia de linhas retas na natureza, afirmando que tudo no universo é expresso em movimento e todo movimento é expresso em ondas, que são curvas. Ele enfatiza que toda a ação tem uma reação igual e oposta, levando a uma maior curvatura com um aumento da ação e resistência. Essa perspectiva sugere que o universo se baseia no conceito de equilíbrio, que ele acredita que Einstein negligenciou em sua teoria da relatividade, especialmente em relação à gravidade. Ele argumenta que a gravidade é causada por forças elétricas, que a eletricidade está sempre procurando uma condição de alta pressão, girando para o nordeste em direção ao centro de uma área como um cone. No entanto, à medida que novas ondas elétricas chegam, elas empurram as ondas existentes para fora, criando vórtices. A eletricidade está constantemente buscando uma condição de alta pressão, movendo-se em direção ao nordeste na tentativa de alcançar o centro de uma área, o epicentro de um cone. No entanto, quando a próxima onda elétrica se aproxima, ela é repelida para fora, levando-a aos vórtices. Nesse momento, em vez de seguir um movimento centrípeto em direção ao nordeste, ela é compelida a girar centrifugamente rumando para o sudoeste. Esses vórtices induzem as ondas a girarem centrifugamente, expandindo-se e decompondo-se até se transformarem em ondas magnéticas que se interceptam em ângulos de 120 graus. Nesse estágio, essas ondas convertem-se novamente em campo elétrico e retornam à sua origem, assemelhando-se ao ciclo de uma estrela. Terence usa a analogia do envelhecimento humano para explicar esse conceito, observando que, à medida que envelhecemos, expandimos no equador e encolhemos na parte superior. Isso ocorre devido às forças elétricas que empurram para dentro e condensam enquanto o magnetismo se expande para fora do equador. Ele descreve elétrons descarregados como eletricidade desvitalizada do Sol e da Terra, que, ao atingir nosso campo magnético, são puxados de volta, comprimidos e transformados em eletricidade utilizável para a Terra e depois empurrados para fora novamente no Equador. Esse processo explica por que o Equador da Terra é mais largo do que o polo em cerca de 5 milhas. Ele critica Einstein por combinar eletricidade e magnetismo sem perceber que a eletricidade é igual e oposta ao magnetismo. Einstein deixou isso de fora de sua equação porque ele combinou eletricidade e magnetismo juntos e não percebeu que a eletricidade era igual e oposta ao magnetismo. Ele destaca que o termo magnetismo é frequentemente mal interpretado como um atrator, enquanto magnificar algo significa torná-lo maior, o que é o trabalho da radiação. Ele acredita Walter Russell por ter discutido extensivamente essas ideias no passado. Além disso, Terence Howard aborda a crença histórica de que o mundo era plano, uma noção muitas vezes associada à influência da igreja na época. Se você observar o trabalho de Giordano Bruno, verá que é bastante semelhante ao que eu faço. No entanto, ele ainda usava linhas retas, e acredito que ele as incluía para apaziguar a igreja. Em 1600,
A Igreja Católica o executou queimando-o na fogueira porque ele se recusou a negar que o Deus de que falavam não era o verdadeiro Deus do universo, que é muito maior do que isso. Ele menciona que o Teorema de Pitágoras, que se refere à geometria A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, foi promovido pela Igreja, implicando uma preferência por linhas retas e formas geométricas. Terence enfatiza que essa crença em linhas retas se estendia à compreensão deles, do mundo e da natureza, expressando espanto que eles não abriram a flor corretamente, uma metáfora sugerindo que eles falharam em ver a verdadeira natureza complexa da realidade. A flor da vida é um dos símbolos mais antigos conhecidos pela humanidade, acreditando estar associado à figura de Enki da mitologia suméria. Ele destaca que juntar as peças da flor com base em proporções universais revela verdades fundamentais sobre o universo. Em seu livro, que, aliás, é gratuito e pode ser encontrado neste endereço, é apresentado um simulador que explica todo o conceito de abrir a flor da vida corretamente para uma melhor compreensão. Deixe-me começar com uma citação de Terence que explica sua descoberta. O fruto da flor da vida e os estados conjugados elétricos descrevem as configurações parecidas com filamentos que ocupam a corrente de Birkeland, que são as ligações que mantêm este e todos os mundos juntos. Esses são os espaços negativos que ditam a forma da geometria universal e são completamente responsáveis por toda a distribuição de matéria dentro do nosso universo. Em vez de seguir a curvatura natural desses 64 círculos sobrepostos, eles tiraram a média do espaço onde se encontraram e inventaram linhas retas. Isso é chamado de The Tetraterrien, que descreve as condições de movimento e pressão onde 4 bolhas, forças ou variáveis iguais e opostas se encontram em um espaço curvo. Essas áreas onde as superfícies das bolhas não se tocam são chamadas de espaços intermediários ou espaços negativos. O princípio fundamental é que as interações no universo dependem de quantas bolhas se encontram em um determinado espaço e sob condições específicas de pressão e movimento. Essas condições criam a conjugação de ondas, que é a condição de pressão mais alta mensurável na terceira dimensão, tornando-se o local mais quente no universo visível. O hidrogênio, o primeiro elemento visível considerado incompressível, assume essa forma geométrica. À medida que essa geometria se decompõe, ela produz todos os outros elementos visíveis dentro da terceira dimensão do espaço e do tempo. A decomposição e desenrolamento dessa geometria são responsáveis pelo magnetismo. O magnetismo, quando entendido corretamente, é a força responsável pelos efeitos de expansão na natureza, geralmente conhecidos como radiação. Em vez de apenas atrair, o magnetismo dissipa alta potência em baixa potência, transformando pressão de alta tensão com baixa amperagem em pressão de baixa tensão com maior amperagem. Esse processo de transformação é semelhante à liberação de energia por meio da radiação. O processo de magnetismo, que causa a dispersão da energia, corresponde aos efeitos da radiação. Esse fenômeno envolve evaporação, dissolução e expansão, resultando na formação de gases e vapores, criando um gradiente de pressão no espaço. Esses efeitos são resultado de uma força repelente que atua como isolante ao redor de massas sólidas, criando um ambiente com condutividade cada vez menor. O próximo campo é o das ondas Hantien, que descreve como 8 bolhas se unem, deixando espaços vazios e explicando a contração da matéria. Esse processo é impulsionado por forças elétricas, uma força interna que comprime a matéria e uma força de resistência que empurra para fora. A matéria é puxada para um espaço menor por um vórtice espiral, resultando em objetos sólidos. O conceito ilustra a interação de forças internas e externas na formação da matéria sólida. O campo de ondas Mira. O campo de ondas Mira descreve o comportamento de partículas, que são interações de ondas quando se juntam, destacando os espaços vazios cruciais para o movimento e a pressão iniciais.
6 bolhas se unem criando essas condições, e essas interações são equilibradas em um padrão simétrico e fractal. Cada ponto na estrutura é a ponta de um vórtice, todos interligados e funcionando como uma unidade. No centro, a peça representa um estado de luz que se contrai em uma estrutura cristalina. E isso se parece exatamente com um fóton, e adivinhe, ele tem 30 polos. Qual é a velocidade da luz? 299 milhões. Eles arredondam para 300 milhões de quilômetros por segundo ao quadrado. Mas se você olhar de cima, verá que eu não violei nada. Isso se parece com o que acontece na natureza. Mesmo que este ponto seja onde as esferas se encontram, seu comportamento é controlado por um conjunto de leis naturais. Esta descrição mostra como a luz e as partículas interagem em um nível fundamental, criando as estruturas complexas que observamos. O campo de onda Aubreyien analisa a interação de 12 bolhas, focando na pressão e movimento entre elas nos espaços vazios. Esses espaços exercem força sobre as bolhas, influenciando sua movimentação. Essa dinâmica é fundamental na formação de cristais, apesar de 4 polos elétricos não considerados inicialmente. Eles desempenham um papel crucial na estabilidade e forma dos cristais, mostrando como as forças entre bolhas e espaços vazios impulsionam a cristalização na natureza. A prova do trabalho de Terence Howard pode ser vista no sólido platônico. Essas formas, como cubos e decaedros, têm o que é chamado de simetria discreta, o que significa que cada forma é simétrica por si só. Você pode combinar algumas dessas formas, como cubos com cubos ou decaedros com decaedros, mas não pode combinar todos os diferentes sólidos platônicos juntos de maneira que mantenha a simetria. No entanto, quando você olha para as conjugações de ondas, as interações de ondas descritas anteriormente, elas podem formar sistemas supersimétricos. Isso significa que essas interações de ondas podem se alinhar perfeitamente umas com as outras, criando um sistema onde tudo se encaixa perfeitamente. Essas conjugações de ondas representam um sistema mais abrangente e unificado que os sólidos platônicos individuais não podem. Terence Howard faz um aviso importante sobre os modelos e práticas específicas atuais. Ele menciona conceitos como o bóson de Higgs, a partícula de Deus, os gluons e o novo modelo dos 4 e 5 quarks. Esses termos se referem a partículas e forças na física que os cientistas estudam para entender os blocos fundamentais do universo. Terence destaca que os cientistas continuam inventando mais e mais partículas e modelos. Ele critica o uso do colisor CERN, uma máquina gigantesca que colide partículas para estudar suas propriedades. Essas partículas, como prótons, não são apenas matéria inerte, mas são realmente vivas e conscientes. Seu aviso é que, ao colidir essas partículas, os cientistas podem estar causando danos a entidades conscientes. Ele sugere que tudo no universo é consciente e que devemos ter cuidado com a forma como tratamos essas partículas fundamentais. Terence Howard explica que tudo é consciente. Ele compara humanos, animais e plantas para mostrar que um grão de arroz tem 54 mil genomas, enquanto os humanos têm apenas 26 mil, sugerindo que as plantas podem ser mais evoluídas de certas maneiras. Eu tenho uma imagem mostrando hemoglobina e clorofila, e você não vai notar que a hemoglobina tem a mesma exata combinação de carbono e hidrogênio que nós temos. A única diferença é que o centro deles é magnésio e o nosso é ferro. Essa é a única diferença. Terence Howard sugere que tudo no universo é consciente, não apenas os humanos, destacando que elementos como ferro, magnésio e cobre, influenciados por condições de pressão, podem estar relacionados à consciência. Ele observa que organismos diferentes usam elementos variados conforme suas necessidades, mas a função básica é semelhante. Howard argumenta que a vida e a consciência não se limitam a seres humanos e animais, apontando que plantas com mais material genético que humanos também são vivas e conscientes, o que nos leva a respeitar todas as formas de vida. Howard
critica a perspectiva científica que vê a vida como sem propósito inerente, destacando que isso diminui a responsabilidade das pessoas pelo meio ambiente e a vida ao redor. Ele ressalta as semelhanças entre a hemoglobina no sangue humano e a clorofila nas plantas, sugerindo uma interconexão fundamental entre todos os seres vivos. O fator comum em todas essas coisas é o hidrogênio, que compõe 99% do universo observável. Ao entender a geometria do hidrogênio, podemos potencialmente manipular uma vasta porção do universo. Esse entendimento abre imensas possibilidades para o que a humanidade pode alcançar. No entanto, o foco atual permanece em ganhar dinheiro em vez de explorar essas conexões e potenciais mais profundos. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo.